Encontro em Jacareí reuniu representantes dos museus da região. Fique por dentro das novidades do esporte e também da agenda cultural para o final de semana. Comissões no Congresso discutem o uso de tecnologia como aplicativos de celular para o combate à violência contra a mulher. Vamos falar sobre sarampo com a médica pediatra Mônica Santoro. E também um bate-papo sobre o projeto Cultura no Morro com Fernanda Cordeiro. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Sexta-feira, 26 de julho, começa agora mais um Bom Dia Jacareí. Eu e a Leilane Garcia trazemos a vocês as principais notícias do dia. E nessa edição vamos atualizar as informações sobre o surto de sarampo aqui no estado de São Paulo. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Importante a gente falar sobre esse assunto que tem acometido também a nossa região aqui do Vale do Paraíba. E lembrando que você que está acompanhando o nosso programa ao vivo, que começou agora às 9 horas da manhã, pode participar através do nosso Facebook, do Facebook da TV Câmara Jacareí, enviando perguntas e comentários e batendo papo aqui com a gente e também com os nossos convidados. E para começar o nosso jornal, a gente traz para você agora os principais destaques da mídia regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. Muito bem, começamos com o Diário de Jacareí. Traz a informação aí, o Procon de Jacareí volta a alertar comerciantes sobre falsos fiscais. Pessoas se passando por fiscais do Procon têm abordado comerciantes na cidade de Jacareí para aplicação de golpes na cidade. Surgiram novas denúncias nesta semana, de acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. No golpe, alguns indivíduos se identificam como fiscais do Procon, com o objetivo de coagir o comerciante à compra de exemplares do Código de Defesa do Consumidor, como placas, cartazes e panfletos também, anexados aí a esse pacote. No entanto, o Procon alerta que não comercializa nenhum tipo de produto. Qualquer prática nesse sentido trata-se de golpe, enfatiza a diretora do Procon, Amanda Máximo. Então, ficar atento aí os comerciantes, não existem fiscais do Procon percorrendo os comércios aqui da nossa cidade. Vamos para o próximo destaque, então. Jornal O Vale, número de mortes cai 7,5% no primeiro semestre na RM Vale. Isso mesmo, com 160 mortes contra 173 em igual período do ano passado. A quantidade de vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também recuou, menos 36% de 11 óbitos de janeiro a junho do ano passado para 7 em igual período desse ano. Contudo, o Vale mantém a liderança no ranking de violência no interior de São Paulo, bem à frente das outras regiões. Campinas encerrou o primeiro semestre com 147 mortes, 20 a menos do que a nossa região aqui do Vale do Paraíba. E Ribeirão Preto registrou 118 assassinatos. Todas as outras regiões tiveram menos que 88 vítimas de homicídio e latrocínio. É uma notícia boa, Caiu esse número em 7,5%, mas infelizmente ainda é uma realidade no país. Vamos para o próximo destaque agora. No Senado Federal, CPI das fake news deve ser instalada em agosto no Congresso. Parece até uma fake news isso, O Supremo ano passado, durante o processo eleitoral, falou que ia criar comissões para investigar fake news, enfim. O Senado começa então no segundo semestre com a previsão da instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar a veiculação de notícias falsas. A comissão será composta por 15 senadores e 15 deputados, com um número igual de suplentes. Esta comissão terá 180 dias para investigar a criação de perfis falsos para influenciar as eleições do ano passado e ataques cibernéticos contra a democracia e o debate público. A prática de cyberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis também será investigada, assim como o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Está aí, então, mobilização do Senado para criar essa CPI, ainda apurando as denúncias da eleição do ano passado. Lembrando que o ano que vem também vamos ter processo eleitoral. Vamos acompanhar, então, se isso de fato vai ser uma notícia real.
Vamos agora para a Agência Brasil. O Brasil reconheceu mais de 11 mil refugiados até 2018. Isso mesmo, até dezembro de 2018, do ano passado, 11.231 refugiados já eram reconhecidos. Desse total, 72% são homens e 28% mulheres. Naquele mesmo mês, havia cerca de 161 mil solicitações de reconhecimento de condição de refugiado. Desses refugiados já reconhecidos, 36% são sírios, 15% congoleses, 9% angolanos, 7% colombianos e, por incrível que pareça, só 3% venezuelanos. A gente viu uma demanda grande lá no norte do nosso país de venezuelanos chegando aqui no nosso país. O número aparentemente assustava, era grande, mas a gente viu aqui, segundo o CONARE, que é um órgão que reconhece esses números, só 3% dos refugiados que estão hoje no nosso país são venezuelanos. Tá aí. Tudo bem, o Brasil, né, Leilane, que tem a tradição de ser um país que recebeu imigrantes em outros momentos da nossa história, hoje ainda segue com o acolhimento a essas pessoas. Bom, depois acompanhou aí o nosso giro de notícias. Nesse primeiro bloco, nós vamos receber a pediatra Mônica Brito, vai conversar conosco, entre outros temas, sobre o sarampo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Obrigada, bom dia. Agradeço o convite. Isso aí. Bom, a gente tem ouvido muito, né, nos últimos tempos, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil a gente tem escutado muito falar sobre essa questão do sarampo. Para começar, por que a gente tem encontrado, né, alguns anos atrás o Brasil recebeu um certificado de que não tinha mais a doença, não tinha mais o vírus aqui no Brasil. Por que esse vírus aí voltou à tona, doutora? É isso mesmo. Em 2016, o Brasil tinha recebido o certificado de eliminação do vírus no país, né? E devido ao fato das pessoas muito tempo sem a doença, acho que as pessoas começaram a desacreditar um pouco nas vacinas, né? A vacina é uma das coisas mais importantes para a prevenção das doenças, né? A única forma de se prevenir o sarampo é a vacina. Não existe outra forma de prevenção e é totalmente eficaz a vacina. E aí, devido à não credibilidade, talvez, nas vacinas, há muitas falsas notícias, existem grupos, né, que são contra vacinas, e isso fez com que caísse muito a cobertura vacinal no país, e isso faz com que a doença cresça novamente, porque o ano passado, devido à crise na Venezuela, os venezuelanos provavelmente têm uma muito baixa cobertura vacinal e aí entrou novamente a doença, né? E nós estamos em pleno surto de sarampo, principalmente no estado de São Paulo, que é onde tem o maior número de casos. Já foram até 12 de julho uma informação do Ministério, né, da Secretaria de Saúde, que já estamos com mais de 420 casos e desses casos 350 estão no estado de São Paulo. Então São Paulo está vivendo um surto grande de sarampo e a única forma da gente conseguir controlar novamente é a vacinação, né? A vacina é muito importante. Doutora, a gente tem algumas informações aí que a produção preparou para a gente, o Lucas reuniu alguns dados aí. A gente, olha, até ontem, né, de acordo com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo, ela registra 363 casos de sarampo, né? Só na cidade de São Paulo. A gente vê aí o mapa do estado, cada ponto vermelho desse simboliza aí a ocorrência, o aparecimento de casos de sarampo. A gente vê aqui na nossa região do Vale do Paraíba também. Vamos para a próxima lâmina. 75% dos jovens em São Paulo não tomaram vacina do sarampo na infância, né? Cerca de 2,1 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos que vivem na cidade de São Paulo não têm essa imunização aí da doença pela vacina. Vamos para uma próxima lâmina, Leilane? Aí temos aí os casos confirmados.
Isso mesmo, no estado de São Paulo, por ano, né, são as notificações. Em 1997 foi a grande epidemia, o grande surto de sarampo aqui no nosso país e foi registrado então 23.909 casos. Já agora, nesse ano, só nesse primeiro semestre, a gente tem um número, claro, que se comparado muito pequeno, de 484, mas esse número pequeno pode se alastrar e pode aumentar. Por isso, tão importante a questão da vacinação, como a doutora colocou aqui, para a gente não chegar nesse número de mais de 23 mil pessoas com sarampo em 1997. A gente tem mais uma informação, nós temos 3 casos até o momento confirmados em São José dos Campos e 32 casos suspeitos. Essas são informações da Vigilância Epidemiológica lá da cidade de São José dos Campos, na cidade vizinha aqui nossa. Enfim, a gente começa a ver que está muito perto da gente esses casos do sarampo. E a gente já são 484 casos, parece que é pouco, mas o sarampo ele tem uma característica, ele é uma doença que é facilmente alastrar, ele se alastra, a contaminação é muito fácil, doutor. Isso, o sarampo é uma doença altamente contagiosa. Né? E assim, o contágio é feito pela fala, espirro, tosse, né? O contato direto com as pessoas. Então, se a pessoa estiver imunizada, né, ela está protegida e não vai adquirir a doença. E, como eu disse, a única forma de prevenção do sarampo é a vacina. Mas agora, né, em pleno surto, acho que as pessoas devem se cuidar mais, evitar lugares aglomerados, né, principalmente as crianças pequenas, porque as crianças menores são mais suscetíveis a contrair a doença e as complicações do sarampo. Então, acho que toda a população deve estar bem alerta quanto a isso, para a gente logo passar desse surto e voltar a praticamente erradicar a doença no país novamente. A gente viu um número ali um pouco assustador, que é a questão dos jovens que não foram vacinados no período adequado. E muita gente perde a carteirinha de vacinação e fica sem essa informação. Será que eu tomei a vacina? Será que eu não tomei? Como é que faz nesses casos, doutora? A pessoa procura um posto de saúde, toma a vacina de novo por via das dúvidas? Sim, a orientação é que se tiver dúvida em relação à vacinação, deve ser feita novamente, porque não tem nenhum problema se tomar novamente, né? Um reforço não vai fazer mal nenhum, não tem problema nenhum, né? Esse público aí de jovens é porque provavelmente na época que eles tinham a idade não tinha essa muita ênfase na doença e aí ficou esse furo, né, de cobertura vacinal e como a doença estava praticamente sem circular no país, ela ficou controlada. Então, a importância da vacina, além de proteção para si mesmo, a vacina é importante numa proteção geral para outras pessoas, né? É um ato de cidadania, porque enquanto as pessoas que têm que se vacinar tomam vacina, estão ajudando a manter a doença afastada e manter as outras pessoas que não tiveram condição de tomar ou que tem algum outro motivo por não ter tomado, também fiquem protegidas, né? Doutora, os órgãos têm falado, as pessoas até 29 anos, né, que não têm essa cobertura, para procurarem os postos de saúde e se vacinarem. Agora, aqueles jovens, assim, que não são tão jovens, não são jovens como eu, que não aparentam, mas são jovens, apesar de não ter tanta idade de jovem. Não está dando certo, né? Consertar, Elton. Essas pessoas que não têm certeza, não se lembram, não encontram documentação, também é recomendável, então, que procurem e se vacinem. Isso, em caso de dúvida, é sempre para se vacinar, né? Independentemente da idade. Independente da idade. Existem algumas pessoas que não podem tomar, né? Mas são poucos os casos. E assim, de 15 a 29, o ideal é que se não tiver comprovação ou se não tiver a vacina em dia com as 2 doses... Com 2 doses, isso é importante. De 15 a 29, as pessoas têm que ter as 2 doses para estar protegida. Então, quem não tomou, procura um posto de saúde para poder acertar a caderneta de vacina. A caderneta é um documento, né? Então, essa caderneta deve ser mantida guardada porque é um documento e é um documento muito importante. A partir de 30 anos, né, normalmente até 49, é uma dose só que a pessoa deve tomar. Então, se tiver dúvida se tomou, se já teve a doença, se não tomou,
Se não tiver carteirinha para comprovar, o ideal é que tome pelo menos uma dose. A partir de 50 anos, não se tem indicado, porque a maioria das pessoas nessa idade provavelmente já teve a doença, então já está imunizado. Então, a orientação mesmo maior é nesse público de 15 a 29 anos, né? Então, Elton, talvez você nem precise mais Não tomar preciso, aí a segunda dose. Eu sou imunizado, eu tomei a vacina. Na minha época a gente tomava vacina. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão da vacina também, que muita gente hoje tem um movimento aí anti-vacina, né? Quando a gente era pequeno você não tinha escolha, somente levava e te vacinava. Bom, vamos falar agora sobre a agenda esportiva. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o sarampo. Vamos conferir aí os destaques no quadro Câmara Esporte. E aí, pessoal, o Câmara Esporte desta semana está na área e neste fim de semana rola o Open Sudeste de Taekwondo em São José dos Campos. Este é um dos eventos mais importantes da modalidade, que inclusive soma pontos para o ranking nacional e ainda vale uma vaga na seletiva para a seleção brasileira do ano que vem. E Jacareí vai ter 4 representantes. Na categoria infantil, o João Barros. Na categoria cadete, a Sofia e o Miguel Cardoso, que são irmãos, além do Leonardo Bicudo. A gente vai ficar de olho nessa competição e semana que vem a gente traz todas as informações para vocês. E a equipe sub-16 do basquete masculino de Jacareí enfrenta os atletas de Jambeiro neste sábado no ginásio municipal de Paraibuna, a partir das 8 horas da manhã. E pelo voleibol feminino, a equipe de Jacareí também enfrenta o time de Jambeiro neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, na cidade de Jambeiro. E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! O 4º encontro de museus do Vale do Paraíba aconteceu aqui no MAV e reuniu representantes de dezenas de instituições aqui da nossa região. Veja como foi o evento. Revisitar o passado, voltar a um lugar especial, quase 40 anos depois, é um privilégio. E Júlio Abi teve o prazer de vivenciar. Ele foi o primeiro museólogo a expor no MAV, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, em 1980. É emocionante, porque foi o começo de tudo. O começo do Museu de Rua, começo do curso de Museologia, começo do Museu de Antropologia. E trouxe toda a sua experiência para o 4º Encontro Regional de Museus do Vale do Paraíba, realizado pela Fundação Cultural de Jacareí, em parceria com o Sistema Estadual de Museus. O CISEM ele é o Sistema Estadual de Museus, ele está vinculado à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e o papel dele é criar uma rede, fortalecer a rede de museus paulistas para fortalecer a pesquisa, a difusão, a preservação dos acervos museológicos e cada dia fortalecer mais essas instituições. Observar, debater e buscar um caminho para preservar e promover a arte. Tudo isso estava na pauta de dezenas de profissionais que representaram diversos museus do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É um momento de trocas, em que se fala das experiências, o que um está fazendo, o outro, e a gente consegue também fazer intercâmbio, né? Então, a gente consegue trazer exposições de outras instituições, levar nossas exposições para outros lugares. Foi a primeira vez que o MAV sediou o evento, o que representa um passo importante para a instituição. É um momento de consolidação de todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui, porque para uma cidade receber o encontro desse porte, demonstra que o nosso trabalho está indo no caminho certo, né? Quando o assunto é museologia, as palavras sábias de quem já percorreu um longo caminho lembram que é importante preservar as raízes. Os livros do Platão e Aristóteles valem até hoje. Foi escrito há 2.000, 3.000 anos atrás, né? Então tem questão de museologia, a técnica, a forma de exposição, a forma de transmissão de conteúdo, ela muda muito, mas o conteúdo tem que ser significativo.
Tá aí, um evento que marcou. A gente recebeu, né, Patrícia, para falar sobre o evento. No começo da semana. É importante a gente destacar que o Júlio Wabi, ele foi o primeiro, né? A gente falou ali na matéria, mas reforçar mais uma vez que ele foi o primeiro a expor aqui no nosso museu, no MAV, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, e voltou para compartilhar um pouco da experiência. Um momento importante também para o reconhecimento do nosso museu em toda a nossa região. Isso aí. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a gente viu o contágio, então é muito parecido com o resfriado, com a gripe, pela mesma forma, basicamente. E os sintomas do sarampo? Então, o problema do sarampo em relação ao contágio é porque antes de aparecer os sintomas, assim, da pessoa saber que pode ter um sarampo, ela já está contagiando. De 6 a 4 dias antes de aparecer, que o principal sintoma são as pintinhas vermelhas pelo corpo, né? Começa pelo rosto, atrás da orelha e aí vai espalhando pelo corpo. Então, é isso que mais dá o diagnóstico. E antes de aparecer esse exantema, né? Esse vermelhão se chama exantema, o sarampo já está contagiando. Então, a pessoa, antes de saber, já está contagiando. Então, esse é o problema porque é altamente contagioso. E aí, normalmente, os pacientes têm febre, uma febre não muito alta, por volta de 38,5, uma conjuntivite, o olho fica irritado, pode ter tosse, uma coriza. Então, os sintomas parecem de um resfriado, né? E aí depois vem o vermelho pelo corpo e dura mais ou menos uma semana esses sintomas, né? E é o tempo de contágio, mais ou menos 10 dias de contágio, os 2 dias antes de aparecer o vermelho no corpo. E 2 dias depois é o período maior de mais risco de contaminar. Mas por volta de 10 dias, um pouquinho antes do início do vermelho, até depois do aparecimento, é esse o período de contágio da doença. A questão da prevenção, a gente deixou bem claro que é a questão da vacinação. Mas depois que diagnosticou, já sabe que está com sarampo, existe algum cuidado específico ou são cuidados básicos até esperar os sintomas passarem? Isso, não existe um tratamento específico para o sarampo, né? Normalmente o tratamento são o que o paciente está apresentando, né? É tratamento sintomático. O ideal é que o paciente fique isolado, né, em casa, para não contagiar outras pessoas, e um suporte de uma boa nutrição, uma boa hidratação, isso é muito importante para evitar as complicações. E em relação à letalidade da doença, doutora? O sarampo mata, né? Principalmente as pessoas menos favorecidas, né, que são as mais suscetíveis, as pessoas de baixa renda, que não têm muito saneamento básico, que são desnutridas. Essas são, principalmente as crianças, que são os alvos principais e o que mais tem chance de complicações. E são as complicações que matam, né? A pessoa pode evoluir com uma infecção de ouvido, uma pneumonia, até uma encefalite, que é um quadro grave do sarampo, que pode ou matar ou deixar sequelas neurológicas. Então, é uma doença grave, né? E principalmente para as pessoas menos favorecidas, para as pessoas com deficiência imunológica, e as crianças menores ainda não têm o seu sistema imunológico totalmente amadurecido, por isso são elas os alvos das principais complicações, até um desfecho muito ruim. Quanto à vacinação ainda, a gente viu algumas situações que a pessoa soube que teve ali o contato com alguém que estava com sarampo, ainda que não saiba, né, que não tenham aparecido as manchas, foi buscar a vacina. Então é importante, caso uma pessoa tenha esse contato, saiba que teve esse contato, informar alguma instituição, algum órgão, para que daí possa fazer a imunização de todo mundo que está ao redor. Por exemplo, numa escola, uma criança estava com sarampo, é importante notificar a Secretaria de Saúde para que todos sejam imunizados? Sim. A vigilância sanitária que cuida disso, né? Vigilância epidemiológica. Então, normalmente eles veem os casos, fazem bloqueio com vacina, existe alguns casos que precisam tratar com uma imunoglobulina específica e aí a própria vigilância faz esse bloqueio para evitar que aumente os casos.
pouquinho a gente volta a falar mais um pouquinho sobre o sarampo. As matrículas para o EJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, já estão abertas aqui nas escolas da rede estadual de Jacareí. As aulas começam na próxima semana. Estão abertas as matrículas para as aulas do segundo semestre do EJA, Educação de Jovens e Adultos, nas escolas da Rede Estadual de São Paulo. O cadastro de jovens e adultos podem ser feitos nas escolas estaduais para alunos com idade mínima de 15 anos, por meio da apresentação dos seguintes documentos: certidão de nascimento, RG, comprovante de residência e, se houver, histórico escolar. No caso de alunos com menos de 18 anos, o cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis. O início das aulas do segundo semestre na rede estadual de ensino está previsto para o dia 31 de julho. Aí, muito bem. Lembrando que a vacina ela é gratuita e deve ser distribuída nos postos de saúde. Então, a informação que a gente precisa deixar para a população é: procure um posto de saúde. Exatamente, né? Agora estamos em plena campanha, né? A campanha foi prorrogada até o dia 16 de agosto e eu peço que as pessoas procurem. Se tiver dúvida, se não conseguir, por exemplo, informação com o seu médico, que procure o posto de saúde, que as pessoas lá estão aptas a informar e tomar a ação que tem que tomar. Doutor, é importante lembrar que, apesar das pessoas não... existe como eu falei, né, um certo movimento de não ir procurar a vacina. A gente viu os dados, uma faixa importante de jovens não foram imunizados. As vacinas nunca deixaram de ser produzidas pelo Estado, pelo Ministério da Saúde, e elas são ofertadas na rede pública. Sim, as vacinas são ofertadas, tem vacina disponível, né? É que, por exemplo, os jovens, né, o jovem... Bem jovem, né? Eles fogem da vacina, a gente tem problema, né? Eles são os que mais têm, porque os pais não têm mais controle sobre eles e é um pouquinho difícil. Então, eu, inclusive, tenho problema com isso para convencê-los e explicar a forma, né, que é a única forma de prevenção. E eu acho que todo profissional tem o dever de fazer isso, porque isso é o básico, né? É o básico. A prevenção na saúde é o básico, é o principal. Importante destacar também que sempre procurar um profissional. Sempre o profissional vai saber dar o medicamento adequado, fugir da automedicação. Sempre sentir um sintoma, procura um médico. Com certeza, né? Porque, como eu disse, o sarampo pode ter as complicações, então quanto mais cedo se procura um profissional apto, melhor para poder evitar qualquer dissabor. Sim. Doutora, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece, muito esclarecedor. Obrigada, bom dia. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes para conversar sobre o projeto Cultura no Morro. Não sai daí, voltamos já. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br.
Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. Em Jacareí, a educação é prioridade. Nos 2 últimos anos, escolas municipais e Educa Mais foram reformados. Milhares de livros foram distribuídos e a merenda escolar está mais saudável. E o investimento maior está nas creches. Novas unidades foram entregues, mesmo em regiões mais afastadas. E novas inaugurações ainda estão por vir. Acesse o site da Prefeitura e confira como Jacareí está cuidando de nossas crianças. Prefeitura de Jacareí. Sabia que mais de 80% das propostas analisadas pela Câmara não precisam passar pelo plenário? É o que chamamos de tramitação conclusiva. Quando uma proposta tramita conclusivamente, ela segue direto para o Senado se todas as comissões chegarem a uma mesma conclusão sobre ela, seja para aprovar ou para alterar. A proposta perde o caráter conclusivo quando há uma decisão divergente entre as comissões, ou se for aprovado em plenário um recurso assinado por 51 deputados, pedindo que ela seja votada pelo plenário também. Mas a tramitação conclusiva não vale para todo tipo de projeto, não. Precisam necessariamente passar pelo plenário os projetos de lei complementar, de códigos, como o Código Penal, por exemplo, de iniciativa popular, de autoria de uma comissão, de autoria do Senado e os que tramitam em regime de urgência. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Você foi vítima de violência doméstica? Violência sexual? Violência de grupos criminosos? Violência policial? Qualquer tipo de violência? Procure a Promotoria Criminal de sua localidade. No Ministério Público, você será acolhido por profissionais que ouvirão seu relato e garantirão o seu acesso à justiça. Uma importante forma de superar os ciclos da violência e fazer valer os seus direitos. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. A missão da Força Aérea Brasileira é defender e manter a soberania do nosso espaço aéreo. Diversos recursos tecnológicos e aeronaves dos mais variados modelos são usados pela FAB para patrulhar nossas fronteiras e combater crimes como o contrabando de armas e drogas. A FAB faz o controle de todo o tráfego aéreo militar e civil no Brasil e ainda realiza as investigações de todos os incidentes aéreos para orientar novos procedimentos e prevenir acidentes. A Força Aérea também é responsável pela busca e o resgate em locais isolados, como a Floresta Amazônica e o alto mar. É uma tropa especializada em salvar vidas. Conheça mais as Forças Armadas, aqui na NBR. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na Unidade de Observação de Animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde.
A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. Estamos de volta aqui com o Bom Dia Jacareí. Neste bloco recebemos a Fernanda Cordeiro do Projeto Cultura no Morro. Fernanda, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, Cultura no Morro tem o grande objetivo aí de dar voz para as comunidades e também trazer à tona essa questão da identidade. Esse é o trabalho que vocês realizam especificamente lá no bairro Pedra Mar, que vocês têm ali o grupo, mas também tem a ideia aí de conseguir disseminar esse hábito de valorizar a cultura local para a cidade toda? Sim, o Cultura no Morro surge nessa necessidade mesmo de descentralizar as atividades. Desde 2009 acontece atividades lá, a gente um coletivo, e espaço físico mesmo em 2013, que a gente abre as portas mesmo, mais nesse sentido de ter um suporte a mais, porque na rua é isso, às vezes não tem uma água, um banheiro, então o Cultura no Morro vem com esse espaço físico para tentar suprir mesmo essa necessidade, e a descentralização mesmo. E quando fala nessa questão de dar voz, a gente sempre bate na tecla de que lá tem a cultura, então não vamos levar nada para lá, tem lá, então a gente dá o suporte para poder evidenciar essas questões. A gente tem muito essa questão da centralização, como você bem colocou agora, eu vou até o centro da cidade para poder assistir um espetáculo, eu vou até o centro da cidade para poder ter uma atividade de lazer. Levar para os bairros, porque muita gente às vezes não tem essa condição, Fernanda, de pagar um ônibus para vir até o centro da cidade. Então, por isso a importância da gente conseguir criar diversos núcleos, um em cada cantinho da cidade e assim fomentar a cidade como um todo. Sim, até nessa questão. Tem essa dificuldade do acesso, de estar vindo até o centro. Mas nada impede também das pessoas irem, Tem que ter, igual você falou, nesses, tanto nos bairros quanto nos centros, E aí quem puder vai até o centro, mas quem não puder ou não quiser também ser opcional, ficar no seu bairro e ter uma atividade ali que supre também, essas questões. Fernanda, até fazer uma provocação um pouquinho, pensando um pouco nisso, de que a gente pensa sempre o centro como aquele que produz a cultura, que produz o entretenimento. E muitas vezes a gente vê homens públicos, quando vão falar de projetos culturais, sempre falam em levar a cultura para a periferia, levar a cultura para os bairros, como se lá nos bairros não tivesse cultura, não tivesse manifestações culturais, e às vezes até muito mais ricas, que deveriam vir para o centro e ter um trânsito. Como que vocês trabalham essa questão de concepção de cultura? O que é cultura para vocês? O que é entretenimento? Como que o Cultura no Morro trabalha, já que está até no nome de vocês? O Cultura no Morro, nessa questão, no morro, porque é a cultura nossa, então é daqui, então não é a cultura de lá, do morro, então é no morro porque nós estamos, num certo ponto. E eu vejo essa questão assim, enquanto manifestação, porque nos bairros, e aí se a gente for levar lá no início da história em si, esses bairros mais distantes, a gente vê que lá mesmo Pedra Mar, no início era pós-invasão, então depois que vem a regularização, hoje, se eu não me engano, ainda está o bairro congelado, então essas pessoas que não têm tanto acesso de pagar um aluguel ou até uma casa mesmo, acaba indo para essas margens. E é onde fica a cultura em si,
aqui, né? Igual hoje mesmo a gente tem o Moçambique, né? Lá no Pedra-Mar, e aí a gente desce também o morro, apresenta no centro, mas ele se encontra lá, né? Tem a capoeira, que a Juliana, ela sai daqui, né? Do local central e vai dar oficina lá com uma equipe bacana lá, um grupo bacana que está junto com ela, né? E ela se doa, ela vai, a gente abre as portas, então a gente trabalha muito nessa parceria. Então as culturas que estão lá, né? E aí hoje a gente consegue, de fato, estar mais próximo do passinho, né? Os meninos que dançam, o próprio funk. Então a gente não tem essa diferenciação, né? Isso aqui é cultura. Então o que vai aparecendo e o que está ali ao nosso alcance, o que der para a gente dar o suporte, a gente está junto, né? A gente não diferencia nada. A gente tem um vídeo do pessoal lá do Cultura no Morro para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Vamos conferir. Quando a gente começou, era nós. Hoje já tem mais pessoas integradas junto com a gente. Eu comecei essa biblioteca depois que eu me aposentei, pensando mais na ajuda para as crianças aqui do bairro, né? Vejo ele como uma ferramenta, além de troca de saberes, né, aprendizados, como uma melhora na qualidade de vida mesmo das pessoas. Eu acho que é um novo pensamento, uma nova atitude. Acho que o Cultura ele faz parte disso e a maneira que ele pode contribuir é assim, construindo um mundo diferente. Essa atitude destrutiva já chegou em um ápice, né? E a gente precisa de algo novo. Cursos que tem, teve de culinária, artesanato. Um meio das pessoas, sabe, sair do tédio mesmo. Não consegue suprir tudo, né? Porque é muitos desafios para uma comunidade. Mas uma coisa que eu acho que ele supre é a felicidade. Ele consegue trazer momentos de felicidade para as pessoas. As coisas aqui no Pedra-Mar só acontecem se a gente estiver junto. E a gente estiver ali na pegada, então um vê aqui, o outro falta ali, vamos ver aqui. Mas então a gente já tem aquela turma de frente da gente que, se a gente não pode estar na hora da pegada, ele está ali para dar uma mão para a gente, para fazer, né? Isso para mim é o que significa a Cultura no Morro. Quanta riqueza num lugar só, né? A gente vê ali o Moçambique, a capoeira, a Dona Cida da Biblioteca Ler para Crescer, que é uma inspiração. Reunir, Fernanda, todos esses acessos para as crianças ali no bairro, você que tem participado, né, desde a ideia inicial desse projeto, você tem sentido que já tem transformado, já tem dado frutos na comunidade que vocês atuam? Sim, como eu falei, né, desde 2009 a gente atua e foi um processo, sim, porque, né, para as pessoas entenderem, se reconhecerem, né, de estarem ali, que é importante, nossa, eu moro aqui, e ter orgulho de morar, né, onde mora. A gente hoje vê algumas sementinhas já, né, a própria Dona Cida mesmo, da biblioteca, né, ela tinha um interesse e aí a gente, né, conseguiu, não, Dona Cida, vai, faz, dá tudo certo. E hoje tem jovens junto com ela que são linha de frente, e eles fazem reuniões, sentam e um debate com o outro, não, Dona Cida, não é por aqui, ela também, mas se a gente for por ali, então há um consenso, né? E a gente vê essa liderança, né? A gente comenta que no início era mais eu e o Thiago, e, né, a gente saiu para estudar e tal, era necessário e não tinha ninguém de fato que ficasse, né? E aí foi um ano até que a gente falou, não, esse ano a gente não vai conseguir fazer a festa julina e tal. E aí os meninos, né, o Jonathan pega junto ao seu nego, não, a gente tem que fazer porque é importante, né? E o Jonathan é um roqueirão tal, e a gente fala, né, será tal? E ele, não, é importante, tem que ter. E a gente, cara, acho que, né, aí que a gente consegue olhar e falar, não, é verdade, né? Vai nascendo novas lideranças, né? O próprio Alan, né, chegou, tem 2 anos ali com a gente mais ou menos, e já está a linha de frente na escrita dos projetos, né? Então fica mais o Thiago, ele e eu assim nessas, né? Eu mais nas questões burocráticas de documentos e, né, planilhas orçamentárias, e eles na escrita. Então eu vejo que já temos sim, né? Esse florar ali das novas lideranças, né? E fora as parcerias, né? Tem o Charles que sempre está junto com a gente, e as produções, né? Quando a gente vai fazer um evento, aparece sim as pessoas, eu quero ajudar nisso, quero ajudar naquilo, e a gente consegue realizar, até porque o espaço é independente, né? Não tem nenhuma verba assim direta. E aí, quando não é por lei de incentivo, algum projeto, é na colaboração, né, alguma festa que a gente faz, arrecada algum fundo. Então, é dessa maneira ali, mas já tem sim algumas lideranças floradas já.
Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre Cultura no Morro. Olha só, o uso da tecnologia para a proteção de mulheres ameaçadas de agressão está em debate na Câmara dos Deputados. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto que obriga a Justiça a fornecer dispositivo móvel tipo botão do pânico. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher discutiu em seminário o uso de aplicativos com o mesmo objetivo. As campanhas de prevenção e combate à violência contra a mulher se dirigem não só às vítimas de agressão. Cada vez mais, elas estimulam conhecidos, parentes e vizinhos a denunciar ocorrências e também participar de redes de apoio às mulheres agredidas. E a tecnologia está facilitando isso, com o uso de aplicativos para celular e outros equipamentos. Alguns exemplos são o Proteja Brasil, que aciona a central do Disque 180, a central do governo federal que recebe e encaminha denúncias de todo o país e de brasileiras residentes em mais 16 nações. O Espírito Santo foi o estado pioneiro na distribuição pela Justiça do equipamento chamado Botão do Pânico, que permite à mulher detectar a proximidade do agressor e acionar a polícia. Salve Maria foi o nome escolhido pelo governo do Piauí e pela Prefeitura Mineira de Uberlândia para aplicativos com o botão do pânico. O SOS Mulher aciona a emergência da PM de São Paulo. Num seminário da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, foi apresentado o aplicativo Security Care, que denuncia a aproximação do agressor pelo sinal do celular. Nós desenvolvemos o sensor de aproximação do agressor. Diante de uma medida protetiva, a mulher recebe o sistema, o agressor também, obrigatoriamente, e quando esse agressor se aproximar da vítima a 500 metros, ela vai receber no seu celular que ele está próximo e a localização dele para que ela possa se esconder, se evadir. Mas também os órgãos de segurança recebem e os protetores que ela coloca ali no sistema também recebem para que ela tenha um tempo-resposta que ela possa se proteger. Tudo aquilo que a gente puder facilitar a vida das mulheres vítimas de violência para que os agressores não voltem a agredi-las e que a gente não chegue ao absurdo de estarmos com o feminicídio crescendo no país é importante. O deputado Célio Silveira foi relator de um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família que obriga a Justiça a fornecer dispositivo móvel de segurança. Os estados que já fazem isso podem continuar com o sistema atual. Nós fazemos a regularização federal, mas aqueles estados que já têm e que está funcionando bem e cada estado tem sua peculiaridade, se está protegendo a mulher, se está diminuindo as agressões, se está dando segurança para a mulher, não tem dificuldade nenhuma que continue da maneira que está nos estados. Já chegou o final de semana e agora você fica por dentro de todas as opções de entretenimento que vão acontecer aqui na nossa cidade. Se liga! Fim de semana com destaque para o humor e para a música. Se liga! E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bom? Meu nome é Rodrigo Braga. Eu sou o Bruno Mota. Eu sou o Júnior Chicó. A gente vai estar aí em Jacareí, senhoras e senhores. Nós vamos estar fazendo que dia? Dia 26 de julho. No teatro, na Sala Ariano Suassuna, Improviso. Tem o Osmar Campbell também, que não tá aqui. Não tá aqui, vai ser sexta-feira. Sexta-feira, então não deixa de ir lá conferir, não. A gente vai dar muita risada junto. Improviso, dia 26 de julho, às 21 horas. Aparece lá pra dar uma risada. A gente espera vocês lá. Valeu, tchau. E pra encerrar o mês do rock, a Sala Mário Lago recebe a premiere do documentário Vale Punk 16 anos. E além do filme, tem exposições e vários shows pra galera curtir. Se liga nesse trecho. E eu já tinha vontade de fazer um zine em papel. Só que eu achei melhor assim, falei assim, poxa, por que não fazer uma parada e colocar na internet que mais pessoas vão ter acesso. O Vale Punk sempre foi no final das contas, era um grande coletivo de todo mundo que fazia alguma coisa independente aqui no Vale e acabava fazendo alguma coisa também pro site. E para homenagear o Rei dos Oito Baixos, um dos instrumentistas mais valiosos que a nossa cidade já teve, essa dupla aqui vai realizar um show esse fim de semana. Dia 27, sábado, no Cantinho da Viola e domingo no Pedra Mar. Isso dia mesmo. 28. Esperamos todos lá. Se liga! E vamos dançar! Nós viemos aqui
para celebrar o seu Zé Cupido e calanguear. E para fechar o fim de semana, a Orquestra Sinfônica de Jacareí apresenta o espetáculo Clássicos do Rock, a partir das 7 da noite. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados 1 hora antes, lá no Educamais Jacareí. A programação completa da cidade você encontra na página da Fundação Cultural. Até semana que vem. Tchau! E termina na próxima semana o prazo de inscrições para a 3ª edição do concurso Petisco de Boteco, que vai escolher o melhor petisco da cidade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí abre inscrições para o concurso cultural Petisco de Boteco, que será realizado durante o mês de agosto. O objetivo é fortalecer a gastronomia popular com estímulo ao turismo e ainda escolher o melhor petisco da cidade. Podem participar bares, restaurantes, pizzarias e estabelecimentos similares por meio do formulário disponível no site contourjacareí.com.br até o dia 31 de julho. 27, a partir das 14 horas, acontece o projeto nacional Mãozinhas que Ajudam o Vovô e a Vovó, lá na Associação Humanitária Amor e Caridade, que fica lá na rua Cônego José Bento, número 567, no centro de Jacareí. A gente tem algumas fotos aí para mostrar como é o projeto. O projeto tem como objetivo arrecadar itens como leite, também itens de higiene e levar aos moradores do lar muito carinho. As crianças vão apresentar cantigas de roda e teatro e você também pode participar doando. Pode entrar em contato pelo telefone 99771 7192 ou pode também ir até a Associação Humanitária Amor e Caridade, que fica lá na Cônego José Bento, como a gente falou, a partir das 14 horas. Lembrando que ontem uma telespectadora entrou em contato com a gente, que é a Ana Galhardi, para falar desse evento que vai acontecer. Então, lembrando que a sua participação também é importante aqui para construir a TV Câmara Jacareí. O evento, então, de amanhã, Mãozinhas que Ajudam o Vovô e a Vovó. Sempre uma oportunidade importante para você participar da vida das pessoas que moram nos lares aqui da nossa cidade. E voltando à nossa conversa aqui com a Fernanda, a gente também sabe que o Cultura no Morro tem outros projetos que desenvolvem paralelamente, né, através de leis de incentivo, que é o ambiente educativo, que vocês também ajudam a disseminar essa questão do turismo local. Conta um pouquinho para a gente desses projetos paralelos, Fernanda. Sim, por lei, né, de incentivo pela LIC, a gente teve o Pedra Mar de Geração de Renda, Moçambique nas Escolas Cultura para Todos, que foram ali em 2013, 2014, e esse ano a gente finalizou o bairro Ambiente Educativo, né? E a gente contou com 80% assim, da produção, né, a gente quis, né, colocar essas pessoas para estarem mesmo dentro do projeto, desenvolvendo ali a ação em conjunto, né? E falando dessa questão do ambiente educativo. Isso. E ressaltar os pontos, né? Os pontos culturais que a gente chama na comunidade, né? E aí é o turismo mesmo de base ali, né? Comunitária. Então tem a capela com relatos de mais de 100 anos, né? Tava o Seu Nego com Moçambique, passando para as crianças, né? Que foram 14 escolas de Jacareí, né? O ideal era 40 crianças que a gente convidou, mais os professores. E eles iam, né? Chegavam até o Cultura no Morro e a gente distribuía. Então, tinha os agentes, né? E também os educadores que a gente chamou. Então, tinha o Tiago, que é biólogo, então ele estava na nascente, né? Tem a nascente do Tanquinho. Ela, né, tá um pouco degradada e aí a gente passa essa conscientização da importância, né, mesmo de preservar. Aí tinha a biblioteca, né, a Dona Cida, o pessoal contando as histórias, né? Com mães também, que fazem parte lá junto com ela da biblioteca. E o grafite, né, que a gente também quis colocar. A criançada foi e fez um mural. Então, as crianças chegavam e passavam por esses pontos, né? E a gente ressaltando essa importância mesmo do turismo ali em si, né? Mas um turismo, né? Não aquele predatório, né? Que chega, né? Aí suja e vai embora, não, né? E foi bem importante porque com esse projeto a gente sempre fala que a gente não impõe nada, né? E a gente vivia falando da importância de preservar o córrego, né? A nascente.
E a gente teve, assim, né, a experiência de, a partir do projeto, né, o pessoal mesmo da comunidade começar a conscientizar, né, da importância daquilo e a preservar, né? Então, já não se joga mais o lixo ali na parte que é limpa, né, porque a partir ali de um certo ponto cai o esgoto direto. Então, a gente consegue, né, levar essa questão, mostrando mesmo, né, pelo fazer, a importância de se preservar e se ter, né, esses lugares ali, esses pontos preservados mesmo. Fernanda, uma das questões principais do trabalho de vocês é a multiplicação, né, desses conhecimentos. Conhecimento é poder, e poder só tem sentido se for compartilhado. Como que você vê o impacto do trabalho hoje, lá naquela comunidade, naquele bairro, que a gente pode dizer que torna ele especial em relação a outras realidades da cidade? Sim. Eu vejo que a gente atende uma pequena parcela ainda, né, da comunidade mesmo em si, mas esses poucos, né, que a gente atende, a gente consegue ver essa mudança, né? E aí quando você escuta, né, um jovem que ele fala, nossa, eu estava me perdendo, estava indo, né, pro mundão, e o Cultura no Morro me fez colocar os pés no chão e falar, opa, né, tem jeito ainda, eu consigo ir por aqui e ali. E hoje, né, ele vai no bairro assim, passeia, né, porque ele sai para trabalhar e volta ali finais de semana, que a família mora lá, ele já mora em outro bairro, mas isso faz total diferença, né, porque a gente fala, é isso que a gente quer, né, a gente fala que, né, quem é nós para salvar alguém, mas tem, né, essas iniciativas, né, a gente fala que é meio que uma injeção ali de ânimo para falar, meu, isso aqui é possível também, né, e eu vejo essa questão mais por esse lado. A gente vive uma época meio que de desesperança geral aqui no nosso país. Você acabou de falar uma frase bem importante, que vocês são um número reduzido e não conseguem atingir muita gente. Talvez esse seja um caminho, a gente trabalhar de forma local para transformar de forma global. É importante cada um fazer ali um pouquinho? Sim, a gente tem até um lema, né, que a rua é o nosso quintal, e aí, né, a gente mora em espaços reduzidos, então se cada um cuidar ali, até do outro mesmo, né, essa importância de você ter o entendimento que, né, o filho do vizinho tá ali, o problema é dele, né, o filho é dele, não é meu e não, né, nossa, a criança tá ali, até a própria biblioteca faz atividades, as crianças a maioria vão sozinhas, né, então não tem, porque tá ali, todo mundo tá olhando, né, então tem essa importância, então eu acredito, sabe, que esse é o caminho. A gente, né, cuida ali do nosso, consegue, né, atingir ao nosso redor ali um pouquinho reduzido para o global. Uma corrente do bem. Sim. Muito bem. E tem evento lá esse fim de semana? Isso, tem o Arraiá lá, né, o Arraiá no Morro, e aí é sábado e domingo, né, e domingo tem a grande quadrilha, até né, legal que passou o pessoal do projeto, né? E a gente trabalha muito assim também, com os projetos que querem ir até lá, é super bem-vindos, né? A gente abre as portas, porque é essa parceria, né? E aí sábado também, né? Só já usando aqui o adendo, tem um projeto também que a gente participou, né? Foi um documentário, que foi a partir da tese de doutorado da Denise, ela é uma psicóloga. Em 2013 ela começou os estudos lá no Pedra Mar, né? Lá no Cultura no Morro. E aí ela foi, né, e dentro, e sempre dentro, e ela leva essa questão dos lugares, né, terem alma, e ela, né, levou essa questão e a gente foi entendendo o que era a alma do local, e saiu um lindo documentário também, produção feita por nós, né, ela junto, o Thiago na direção, né, Tainã junto também, então a gente conseguiu desenvolver esse documentário. Ela já foi para Bogotá e, né, em algumas cidades da região também, e é nesse sábado também a partir das 15 horas, é no espaço Arqué, ali na 9 de julho, né, tem nas nossas redes sociais, depois o pessoal procura, e está disponível também. Então, além do Arraiá, que é sábado e domingo, tem também é um bate-papo, uma roda de conversa. Vamos assistir o documentário que saiu do Pedra Mar e a roda de conversa. A gente tem mais um material aí, tem mais um vídeo agora sobre a festa julina. Vamos acompanhar. Neste final de semana tem o Arraiá no Morro, aqui no Pedra Mar. E no domingo às 8 horas tem a nossa quadrilha Caipira é Nós. Então vem pro Morro, vem pro Arraiá, não é, pessoal? Além de dança, também vai ter comida, né, Fernanda? Para quem gosta de
apreciar o bolinho caipira, vai ter umas barraquinhas especiais lá. Vai ter, nós super recomendo, né? Tá delicioso as comidas e tem também essa questão, né? A festa é realizada e aí a comunidade também coloca suas barracas e aí já gera ali também, né? Já gera a economia, né? Já gira. Gera renda para as famílias do bairro também. Ó, Fernando, tem um montão de gente assistindo a gente, tá? O Davi de Trinda, que é lá de Trindade também, faz um trabalho muito legal lá com a Associação de Moradores de Trindade, que é um distrito de Paraty, né? Divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro ali, acompanhando a gente. A Maria Cristina Lucas, o João Paulo, o Tiago, tem o Hugo Jordão, bastante gente aqui acompanhando o nosso programa. Fica um abraço para vocês. Mandar um abraço pro tiozão, eu estive lá ano passado na festa junina de vocês, lá conheci tiozão, paizão, não é tiozão, é paizão, conheci ele, mandar um abraço para ele também, espero que esteja nos assistindo. É isso aí, Fernanda, obrigado pela sua presença, fica aí mais do que reforçado o convite, muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Isso aí. Bom, Bom Dia Jacareí fica por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Obrigado pela sua companhia. Curta e compartilhe todo o nosso conteúdo e fique ligado no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E lá no canal do nosso YouTube também você encontra um material especial produzido aqui pela TV Câmara que fala um pouquinho desse trabalho que a Fernanda tão lindamente falou aqui pra gente, que é do Cultura no Morro e também o bairro Ambiente Educativo. No nosso canal do YouTube você encontra um documentário especial para conhecer de pertinho esse projeto. E logo mais, a partir da 13h, a Daniela Santos traz as principais notícias da semana no Notícias de Jacareí. Bom final de semana para vocês, aproveitem, dê um pulinho lá na festa do Pedra Mar e a gente se vê segunda-feira aqui no Bom Dia Jacareí.